Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu espero que todos estejam bem nas suas casas. Mais uma vez, por mais um domingo, nós estaremos reunidos em casa, devido a essa situação atípica, mas vai passar. E hoje eu espero poder ajudar você a incrementar e a melhorar seu devocional em casa com a sua família. Sim, já que nós estamos em casa, vamos aperfeiçoando, vamos melhorando a nossa dinâmica de culto em casa. E a palavra de hoje é para nos acrescentar nessa área, aumentar a nossa fé, como a Bíblia diz, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês que estão em casa, nesse culto, um texto do livro de Atos, capítulo 16, do 25 ao 32. Vamos ler juntos, o texto estará na tela. Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário? Que eu preciso fazer para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa foram abençoados e batizados. Queridos, olha que passagem linda, tremenda. Os filhos de Deus começando agora a viver uma nova dinâmica de culto e de posicionamento ali ainda em Israel. A igreja vivendo os seus primeiros momentos tem tanto para nos ensinar. Não para que a gente volte a ser igual a eles, de maneira nenhuma. Nós vamos ser igreja para o nosso tempo, com uma revelação mais melhorada ainda, se é que posso dizer que existe algo melhor, mas com o caminhar do tempo, com a maturidade, com tudo que já houve, com a facilitação da palavra que nós temos hoje, nós não seremos igual à igreja primitiva, com certeza teremos mais qualidade, porque hoje temos as escrituras em nossas mãos, temos revelações concretizadas, é muito melhor. Então a gente tem eles como base para observar qual é o plano de Deus, porque também ao longo dos anos a igreja se aperfeiçoou em revelação, mas se perdeu também na visão. E hoje eu quero falar sobre isso. O meu tema hoje é sobre adoração, uma atmosfera propícia. Antes de qualquer coisa, eu queria que você fosse comigo olhar um pouco lá para trás e observar como era a dinâmica de adoração, de relacionamento com Deus, o Pai, lá no Velho Testamento. Como foi que Deus estabeleceu isso para seu povo Israel? A gente precisa olhar para Israel, porque Deus primeiro começa a se relacionar com uma nação. Depois de Cristo, ele se relaciona com o mundo inteiro. Foi de propósito isso, Deus sonhou com isso. Ele se relacionou com um homem, esse homem foi pai de uma nação, e essa nação era referência de nação bem-sucedida por causa do Deus que ela servia. Depois de Cristo, então, esse Deus seria conhecido, a glória do Senhor seria revelada sobre toda a terra. Por isso nos alcançou, nós ocidentais, no Brasil, na ilha de São Luís do Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor que nos alcançou nessa região do mundo, né? Nós vivemos num país tão novinho, mas fomos alcançados pelo Evangelho. Mas como era a adoração estabelecida por Deus antes da nova aliança? Como era essa dinâmica? Primeira coisa que nós olhamos isso é que Deus estabeleceu uma cidade. Tinha que ser numa cidade única. Dentro dessa cidade tinha que ser dentro de um prédio, o templo, que ele deu para Salomão construir. Dentro do templo havia um compartimento especial, tinha que ser ali, chamado Santo dos Santos. Deus
chamou a atenção de todo o mundo para uma cidade, um prédio, uma salinha. Lá naquele lugar havia uma manifestação de Deus e os seus adoradores tinham que passar por todo aquele processo de purificação da água, do sangue do cordeiro imolado. Aí eles chegariam naquele lugar depois do véu, não é? Somente o sumo sacerdote, com as suas vestes limpíssimas, chegava-se à presença de Deus. Ali ele adorava ao Deus poderoso. A casa, aquele quarto chamado de Santos dos Santos, se enchia da glória de Deus, e aquele homem levava as demandas do povo para Deus e saía de lá com as instruções de Deus para o povo. Era o trabalho do sacerdote. Claro que tinha os profetas que eram visitados de maneira inédita. Esse é outro momento. Estou falando do momento exclusivo de adoração, de contemplação da presença de Deus. Muito mais do que a voz de Deus, mas a presença dele. A presença dele era única naquele lugar. Deus não se manifestava em outros lugares porque ele escolheu que fosse assim. Não é que ele não pudesse. Deus é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar onde ele quiser, em toda a galáxia, no universo inteiro, mas ele escolheu que fosse assim, para que a humanidade compreendesse a sua relação com o Deus Criador, enquanto o pecado era o fator que dificultava. Então, por causa do pecado, tinha que passar por aquele processo. Era assim a adoração naquela época, antes da aliança. Deus fez isso para explicar como era a dinâmica. Quando Cristo, a palavra viva, se faz carne, segundo o livro de João, o verbo se manifesta e Jesus vem trazendo com a sua vida, com o seu testemunho, um novo céu e uma nova terra. Por isso diz, eis que faço um novo céu e uma nova terra. Ele muda o processo da aliança. Agora a relação fica frente a frente, através dele. O próprio Deus vem na pessoa do Filho, não é? E começa a ensinar como conhecer a Deus e como Deus quer que seja o relacionamento dos homens com ele, a partir da maneira como Jesus se relacionava. Jesus era uma aula viva sobre o caráter de Deus e sobre a nova aliança. Por isso é muito importante que a Bíblia diz que a gente quer conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus, porque todos os pequenos passos que Jesus dava, todos os pequenos ensinamentos que pode ser passado como uma coisa simples, revelava o coração do Pai. Tudo que Jesus fazia precisa ser muito observado por nós. Jesus é a mais perfeita expressão do caráter, do amor, do propósito do Pai. Então, quando Jesus se manifesta, ele choca aquela comunidade judaica, porque ele vem como alguém livre. Ele vem como alguém que tem presença constante, isto é, ele era o primeiro homem na terra, cheio, habitado, preenchido, dirigido, mentoreado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Uau! Antes, o Espírito vinha, momentaneamente, capacitava os profetas, fazia o que tinha que fazer e se apartava. Não ficava permanente. Jesus era o templo ambulante de Deus, a arca ambulante de Deus. Por isso a vida dele, as palavras dele precisam ser muito observadas por nós e imitadas, porque ele começou ali uma movimentação de uma nova geração, um novo DNA, uma nova postura, não só para o judeu, mas agora para todos aqueles que o confessam como Senhor, todos aqueles que conhecem a sua dinâmica. Então, por exemplo, nós podemos ver Jesus curando um homem no livro no Evangelho de João. Nós vimos Jesus entrando num lugar chamado Tanque de Betesda. Só para você entender a figura do que eu estou falando sobre a presença viva, que traz a adoração até o homem e que leva o homem a uma adoração fora do templo. Aquele homem, a Bíblia diz que ele estava há anos, mais de 30 anos, esperando uma oportunidade dele tocar naquelas águas, que havia uma manifestação angelical, e todos que tocassem na água, naquela hora que a água se movimentasse, seriam curados. Mas aquele homem não tinha mobilidade, ele era paralítico. Então, coitado, ele não tinha oportunidade de chegar. Quando o Senhor da bênção, o templo ambulante de Deus, chega até ele, causa um grande impacto, porque ele é curado sem tocar naquela água. Você entendeu?
ele começa a modificar e todos ficam pasmos. Mas como? É uma nova maneira de cura? É isso que Jesus estava ensinando para nós. Era um novo tempo, era uma nova maneira. Outra coisa interessante foi Jesus apoiando e confirmando a decisão de Maria, quando o templo, que era ele, chegou na casa dela. Você sabe muito bem que mulheres não tinham acesso aos estudos do Torá. Quando havia o estudo que a palavra era ensinada, portanto, ensinada aos homens, as mulheres não poderiam entrar, ficavam do lado de fora. Naquele dia, a palavra estava na sala de Maria. E ela teve revelação dessa beleza, dessa realidade. Uau! O que ela faz? Ela deixa os afazeres para depois. Marta fica inquieta e vem repreender Maria na frente de Jesus. E ele entende que Maria teve a revelação e ele, além de afirmar Maria, dizendo que ela escolheu a melhor parte, porque era um tempo novo, repreendeu Marta por não estar entendendo isso. Claro, Marta estava preocupada com as coisas, os afazeres, esse é um outro assunto, mas eu estou focada na adoração. Maria entendeu. E Jesus falou, olha, muito bem, você entendeu a melhor parte. Porque Jesus era um canal aberto dos céus na terra. Jesus era um canal aberto dos céus na terra. O Espírito Santo de Deus habitava nele abundantemente. E após a sua morte e ressurreição, o mesmo Espírito que habitou nele veio, selou e habitou em todos os que tinham aliança com ele. E a sua igreja poderia ser, a partir de então, um canal na terra igual ele era, enquanto estava aqui, na pessoa do homem chamado Jesus. Isso enche meu coração de alegria, porque nós não somos dignas. Nós não somos dignos de compreender que nós, os crentes, falo isso no espírito, isso não tem nada a ver com a vaidade da carne, é uma realidade espiritual. Nós somos um canal de céu aberto para manifestação da presença, glória, misericórdia e virtude de Deus na terra. Nós não dependemos de ninguém para que alguém crie uma atmosfera de adoração para nós. Eu estou falando sobre adoração. Eu quero que você pense comigo. Por que nós estamos sentindo tanta falta do culto na igreja, no templo? Sabe por quê? Eu tenho pensado nisso. A gente sai de casa, a gente se arruma, mas a gente sabe que lá tem um grupo chamado Ministério de Louvor, que orou, que estudou, que ensaiou, e eles vão promover para nós. Nós vamos consumir. Eles vão promover através da sua consagração, do seu ensaio, das notas musicais harmoniosas, eles vão promover para nós uma atmosfera de adoração. Eu não promovo, eu me acomodo, eu passei a semana cuidando da minha vida. Domingo eu vou entrar nessa atmosfera que alguém vai preparar para mim. E quando essa atmosfera não é legal, eu saio da igreja chateado. Aquele povo não ensaiou direito, não tinha unção. Quando o pastor não prega com unção, com preparo, ele deve se preparar. Ele deve estar bem capacitado, sim. Mas eu estou sempre analisando as coisas como quem quer ser servido, como alguém que é consumidor do dom de alguém. Essa postura precisa mudar. E eu quero que você observe que Deus está fazendo hoje através dessa coisa chamada coronavírus. Eu quero que você pare para pensar mais profundamente sobre o que o Senhor está nos ensinando como igreja. Eu acho que muita estrutura vai precisar ser repensada. Porque agora não tem ninguém preparando uma atmosfera para nós. O que acontece? Eu preciso preparar a minha atmosfera na minha casa. Porque há em mim o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Cristo habita em mim. Você sabia disso? E que onde nós estivermos, em Espírito e na verdade que é Jesus, nós temos acesso a Deus. E não somente acesso a Deus para nós, mas nós podemos criar uma atmosfera propícia de adoração para que Ele se manifeste. Volto a dizer, Deus é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar, mas quando a atmosfera é propícia, Ele se revela, Ele se manifesta e se estabelece. E aí a gente sabe o que acontece quando Deus está presente.
Aleluia? Eu espero que depois que a gente volte às reuniões dos cultos, você não espere que alguém prepare uma atmosfera para você. Já vai preparado, porque você passou a semana, então você vai incendiar, vai ser incendiado, vai incendiar. Isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Deus está nos levando para uma revelação mais profunda. Agora no livro de Atos nós vemos 2 discípulos do Senhor, Paulo e Silas, vivendo o novo tempo, vivendo uma nova dinâmica, vivendo uma nova aliança. Eles andaram com Jesus, souberam como Jesus ensinava. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele andou com Barnabé. Barnabé era um dos mentores da igreja de Jerusalém. Ele esteve com Pedro, ele sabia que ele, como judeu, agora tinha que reaprender o novo estilo de adoração. Desconstruiu, sabe que agora Deus trouxe uma nova aliança e começou a andar em novidade de vida em todos os aspectos. E nesse texto aqui que eu trouxe para nós hoje, vai mostrar claramente como isso acontece na prática. Então vamos aqui. O que acontece nesse cenário? A gente volta um pouquinho antes do texto que eu li. O que acontece é que Paulo e Silas, eles foram para aquela cidade e eles confrontaram um principado local que agia através de uma moça com espírito de adivinhação, e a cidade se levantou. Eles foram açoitados, machucados, tomaram chicotadas, punidos e foram lançados na prisão. Então, na prisão, que atmosfera agia naquele lugar? Além deles, a Bíblia diz que eles estavam presos pelos pés, com troncos. Havia outros presos ali. Você já visitou um presídio alguma vez? Eu já estive visitando um presídio alguma vez. A atmosfera é pesada. É uma atmosfera de sofrimento, de desespero. Por mais que a gente chegue lá animado para levar esperança, a gente sente aquela situação de angústia, de dor, da atmosfera de uma prisão. E foi nessa atmosfera de sofrimento, dor e angústia que a igreja estava. Quem era a igreja naquele momento? Paulo e Silas. As costas machucadas, o coração firmado na aliança, em espírito e em verdade. Naquele momento, eles decidiram fazer um culto na prisão. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer o culto, os dois, e os outros escutavam ele. Olha como a atmosfera de adoração é tão poderosa que os dois ali quebraram aquela atmosfera de tristeza, de abalo, e começaram a movimentar, fazendo ali uma atmosfera de alegria, de esperança, de liberdade, que aconteceu primeiro no coração. A Bíblia diz que após eles iniciarem aquele culto, onde tinha oração e louvor, a presença de Deus foi manifesta de uma forma tão poderosa que houve um terremoto propício ali, que sacudiu os alicerces da prisão, as portas foram abertas, as correntes dos presos foram quebradas. Agora nota-se, foram quebradas as correntes dos servos de Deus, da igreja, e foram quebradas as correntes dos que escutavam ele. Uau! Olha como a adoração da igreja, intencional, estratégica, quebrantada, consciente, poderosa, pode fazer um grande bem para aqueles que não sabem. Olha o poder da Shekinah de Deus. Olha o poder da presença manifesta com propósito. Eles não estavam ali forjando uma alegria. Vamos cantar um pouquinho aqui, ver se melhora. Não, eles sabiam do poder da adoração. Eles sabiam que a presença não estava mais presa no templo. Eles sabiam que o véu do templo tinha se rasgado. Você que tem consciência do que é a palavra na sua vida, exercite isso. Porque a gente conhece muitas coisas, temos muitos conceitos, lemos muitos livros, mas pouco exercitamos dessa preciosidade de sermos agentes, templos da habitação de um Deus que faz terremotos acontecerem para a glória do seu nome. Sabe, queridos, eu quero fazer umas aplicações sobre isso. Primeira coisa,
é que a igreja, mesmo na obediência, pode passar por situações adversas e sofredoras. Sim, podemos sim. Eles estavam obedecendo. Obedecer não é tão confortável. Aliás, vocês sabem disso, eu sei disso. Obedecer a Deus é sacrificar a carne. É dizer para a carne, não te mete nisso, que esse assunto aqui é com a minha nova natureza. Ela vai tentar atrapalhar, mas põe ela no lugar dela. Paulo vivia nesse conflito, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele estava se referindo à carne que está enferma por causa do pecado, mas o espírito está pronto e livre para obedecer a Deus. Mas quando nós andamos em obediência, nem sempre é confortável, nem sempre vai ter aplausos. Eles estavam obedecendo a Deus, sofreram chicoteadas, estavam com as costas machucadas e eles estavam presos. Então a obediência pode sim nos levar ao sofrimento momentâneo. Não é sofrimento, não é uma sentença de sofrimento, saibam disso. Mas a obediência pode nos levar a passar por sofrimento momentâneo. Por causa do testemunho de Cristo em nós, a nossa liberdade também pode ser vigiada ou até impedida. Não se sabe o que vai acontecer daqui por diante. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Aconteceu isso aqui era tudo muito novo, as pessoas estavam achando tudo muito esquisito. Vamos prender esses caras, vamos tirar eles de circulação, porque agora a coisa ficou perigosa. Agora não restringe mais dentro do templo, agora eles estão andando. Vocês entenderam por que muitas vezes o inimigo da nossa alma, não podendo impedir a salvação, ele impede que a gente esteja nas ruas e concentra a gente naquele prédiozinho fechado, na nossa culturazinha concentrada. O mundo está caindo aos pedaços e a gente está lá de braço levantado dizendo que adoramos a Deus. Eu penso que a nossa adoração precisa estar firmada na palavra. Não é só no templo, não é só no domingo, não é alguém preparou para mim. Eu, um adorador, criando uma atmosfera propícia onde quer que eu esteja. Porém, nós temos em nós o Espírito de Jesus. Sabemos que passamos por sofrimento, sabemos que podemos ter dificuldade de nos movimentar em função disso, mas se soubermos nos comportar como reais adoradores, poderemos criar uma atmosfera de adoração e louvor que mudará as circunstâncias, onde muitos, não somente nós, seremos abençoados. Vejamos o que Paulo fala sobre essa atmosfera em nossa vida cotidiana. Sabe, queridos, no mundo espiritual, as palavras são sementes. Nunca esqueça disso. Você sempre ouve Jesus ensinando, libera uma palavra, clama, fala, porque o mundo espiritual é a palavra que é tomada como semente, do bem ou do mal. Então, Paulo, instruindo a igreja de Éfesos, ele diz assim, Éfesos 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que ele está dizendo ali? Quando vocês falarem, tenham cuidado para que a semente que sai da boca de vocês não promova uma atmosfera negativa. Sabe de uma coisa, querido? Pecado é atmosfera para a ação de demônios. A minha boca, quando sai a palavra, palavras de fé, palavras de alegria, palavras da palavra de Deus em mim, ela vai criar atmosfera para edificação. Então Paulo está dizendo, cuidado com o que vocês falam. E sabe de uma coisa? Eu preciso falar isso, porque eu estou te ensinando a promover um ambiente de adoração. Muitas vezes, por causa dessa nossa dinâmica de ir para o culto domingo e passar a semana como eu bem entendo, eu cultuo domingo, da minha boca liberada palavras lindas, de adoração, de bênção, mas aí eu volto ao meu cotidiano e eu estou murmurando, eu estou falando mal do outro, eu estou criticando, eu estou avaliando e julgando, eu estou xingando com palavras que não convêm mais na boca de um santo de Deus, e eu estou negando, estou eu, agente de adoração, promovendo uma atmosfera de queda, de depressão, de contenda, de falta de unidade. Eu preciso observar, porque o que o Senhor quer é que nós não tenhamos momentos e que sejamos como a onda do mar,
que hora a gente está aqui, hora a gente está ali. Não, que tenhamos essa postura em todo o tempo. Em todo o tempo. Everywhere, como fala em inglês. Onde tem um servo de Deus, uma atmosfera propícia. Por causa da minha vida, que é a habitação do seu Espírito. Nunca esqueça disso. Efésios, é bom guardar esse versículo. Em nossa mente também deve haver um pensamento de uma atmosfera de vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que ele está dizendo? Até essa atmosfera externa se formar, ela tem que ser formada primeiro aqui, ó, na minha cabeça. E nesses dias, eu quero te dar essa orientação. Cuidado com o que você está pensando. Acabou de ouvir uma mensagem, está animado. Acabou de ver a notícia, já desanimou de novo. Cuidado com o que você ouve. Claro, você precisa estar bem informado. Mas cuidado com o trabalhar do teu adversário na tua mente, com o trabalhar da tua carne que não discerne as coisas. Pensa, fala pelo Espírito. Para que você esteja promovendo essa atmosfera na sua vida em primeiro lugar e depois na vida de quem você está envolvida. Não sei quantas pessoas estão em casa em quarentena, em afastamento social. Talvez você e mais 2, mas talvez você e mais 15. E só você é crente. Como está sendo essa atmosfera gerada pelo meu irmão? Como está sendo? Ei, Deus está trabalhando em teu favor. Você é mais do que você imagina, se você se olhar pelos olhos da palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, pensa nisso, depois sua boca vai liberar o que é bom. Sabe, querido, não fique alienado, mas cuidado com as más notícias. Tem um exemplo que eu quero compartilhar com vocês no Velho Testamento, ainda esse mesmo assunto, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando a Bíblia fala de um certo rei chamado Josafá. Ele foi ameaçado por um exército de números muito maior do que o exército de Israel. Era um gigante ameaçando o povo de Deus. Ele sabia que ele não tinha preparo, era impossível vencer os moabitas. E os moabitas sabiam que eles tinham um exército bem treinado e numérico, grande. O que aquele homem faz? O que aquele homem faz diante das suas impossibilidades? Ele se lembra do Deus forte e poderoso. Depois você lê essa história, está lá no livro de Crônicas, capítulo 20. Ele busca Deus, Deus levanta um profeta, o profeta Azarias, e ele diz o seguinte: nesta batalha, aleluia, vocês não vão pelejar. Senta com o povo, levanta os levitas, cria uma atmosfera de louvor e adoração, porque eu vou batalhar esta batalha. Uau! Nem sempre era assim. Muitas vezes Israel era desafiado pelos seus inimigos, eles tinham para o campo de batalha. Davi mesmo era um guerreiro. E muitas vitórias que Deus deu para Davi foi ele corpo a corpo com o inimigo, espada na mão. Mas Josafá estava diante de um inimigo muito mais forte do que ele. Impossível de se vencer. Daí ele corre para Deus. E a saída era mais simples do que ele imaginava. Cria uma atmosfera de adoração. Sabe por quê? Naquela atmosfera de adoração, levantava-se os profetas, e a minha cabeça voou para aquela cena. Eu imagino Israel toda prostrada diante do Deus Altíssimo, e não diante do seu inimigo, como eles estavam antes, na atmosfera de medo. E Deus começa a levantar os profetas, porque a adoração traz uma atmosfera profética. Aleluia! Na hora da adoração deve ter se levantado vários profetas dizendo: assim diz o Senhor, eu vou vencer essa batalha. O Senhor te diz: acalma. Deus deve ter levantado muitos profetas para acalmar o povo naquela atmosfera de adoração. Enquanto Israel estava ali
olhando para o seu grande eu sou, para o Deus de Israel, para aquele que cumpre as suas promessas, Deus lançava confusão no exército, Deus trazia desarmonia, Deus quebrava a unidade deles. Olha como isso é sério, irmão. Deus começou a criar ciladas entre eles, os relacionamentos não davam mais certo. Resultado, o medo que estava assolando Israel agora estava assolando eles. Eles ficaram confusos, sem entender, não sei. Deus montou armadilhas lá. E eles correram para casa e a vitória foi do povo de Deus. Olha, eu sei que a situação do coronavírus é séria. Nós não estamos aqui tentando enganar o povo de Deus. A situação é séria. É grande, é volumosa. Mas igual Josafá, nós estamos na presença de Deus. E corremos para Ele. Talvez você ache que porque você errou, desviou, criou encrenca, Deus não vai te ouvir. Te arrepende e volta para o Deus cheio de misericórdia. Ele vai te ouvir. Muda as coisas. Talvez você é crente, mas está murmurando, está preocupado, está achando que vai morrer. Ei, peraí, nem isso deve ser uma má notícia para nós. Nós já passamos da morte para a vida. Paulo diz, quem está em Cristo, viver é Cristo e morrer é lucro. Queridos, esse é o tempo da igreja. Enquanto Deus tiver propósito conosco, estaremos nessa terra. Acabou o propósito, Ele nos recolhe para o lar. Comece em sua casa, eu não sei se você já está fazendo, um culto de adoração. Muda a atmosfera. Cuidado com a atmosfera de pânico. Cuidado com a atmosfera de não tem mais o que fazer. Cuidado com as preocupações mais políticas. Tem gente preocupada com a política. Cuidado! Foca naquele que pode mudar circunstâncias. O Brasil está nessa. Os Estados Unidos é a grande potência mundial. Está passando por uma situação terrível em Nova York. Nova York, o centro financeiro do mundo. Wall Street está lá. Não estão com a questão médica, não estavam preparados para a estrutura. É um caos. Só Deus pode resolver isso. Irmãos, voltando para o nosso texto, porque eu vou encerrar. A libertação de Paulo e Silas foi tão incrível, foi tão tremenda, que o carcereiro, o cara era pago para tomar conta dos prisioneiros, se dobrou ao grande Deus deles. Quando ele viu que aquele terremoto foi para o bem dos prisioneiros e daqueles 2 que tinham sido presos, ele correu e falou assim, o que eu preciso fazer? Essa atmosfera me atingiu, eu quero conhecer esse Deus, como é que eu faço? Aí Paulo não mandou ele para o templo, Paulo não convidou ele para um culto. Paulo diz assim, crê em Jesus agora e vai ser salvo tu e a tua casa. Você entendeu a cabeça de quem entende que o Espírito já habita em nós e que nós não precisamos dessa estrutura toda, embora a gente goste, mas não é mais para viver preso nessas coisas. Por isso eu sou uma apaixonada pela igreja nas casas. Pode chamar de célula, de pequeno grupo, não importa. O importante é que a igreja nas casas agora está contagiando a sua vizinhança. Canta bem alto, não tem vergonha não. Teu vizinho, quando põe uma musiquinha dele de sofrência, trazendo uma atmosfera de dor de cotovelo, você tem que ouvir sem querer. Levanta o teu som, adora, eles vão gostar, eles vão agradecer. Não tenha vergonha, porque Deus quer mesmo é mexer com a terra, aleluia. Deus quer mesmo é quebrar a cadeia nesses dias. Faz isso, aproveita esse tempo para mudar a tua estrutura de pensamento, para trazer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família uma atmosfera propícia. Deus te abençoe. Vamos fazer uma live agora, adorando o Senhor? Eu vou fazer isso, orando com você, tá? No Instagram. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.